Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso e destaque em grandes empresas. Eu estou feliz por ter a oportunidade hoje de conversar sobre um tema que você se depara diariamente em casa, na rua e no trabalho. E para esse episódio de hoje, de maneira super especial, eu trouxe um convidado que a gente teve uma conversa super bacana depois de uma convenção. E a gente trouxe a conversa do café para o Profissional Cast. Seja bem-vindo, Felipe Aires, ao Profissional Cast. Privilégio ter você por aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Acho de tudo, né? De quando eu te ouvi falando um pouquinho lá na convenção da Campari, falei, poxa, esse é o cara que tem uma possibilidade de realmente ajudar as pessoas, de realmente trazer alguma coisa. Falei, vou tentar falar com ele. Então, estou muito feliz de ter materializado esse pensamento de ir atrás e conversar contigo e até estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho. Sensacional. Eu tô muito feliz e você falou de fazer a diferença na vida das pessoas, é o meu propósito, né? Eu falo isso daqui em todos os episódios do Profissional Cast. Mas seria legal, primeiro, a gente falar sobre o tema. Sim. E depois eu queria que você se apresentasse, porque eu tava brincando aqui nos bastidores, né? Que se eu fosse te apresentar, poxa, o episódio inteiro. Então, primeiro, o tema que a gente vai falar é sobre negociação. E a gente vai falar sobre negociação de um aspecto geral. Negociação dentro do ambiente corporativo, dentro da vida real, o significado disso. Acho que é um tema de muita relevância para quem vai acompanhar aqui a gente. Mas, primeiro, compartilha quem é Felipe, a tua trajetória, o que é que você faz, porque é coisa demais. Tá bom. Bom, vamos lá. Felipe é pai do Miguel, casado com a Lara. Miguel, quantos anos? Miguel tá com 2 anos e 3 meses, pequenininho. E hoje eu trabalho na Campari, ocupo a posição de diretor do Departamento Jurídico de Relações com o Governo para a América do Sul. Tenho algumas posições também fora, então sou presidente do Conselho Diretor da Associação de Bebidas. Eu sou conselheiro no CONAR também e ocupo a posição de presidente aí do Comitê de Apoio a Departamentos Jurídicos na OAB de Campinas. Então esse é um pouquinho aí da minha jornada dentro da Campari, fora da Campari e também como pai e marido em casa. Sensacional. E é legal. Eu avisei para vocês que era um currículo pesado para a gente conversar sobre isso daqui. Eu imagino que essa pauta que você tem compartilhado muito através do teu LinkedIn, acho que eu fiz a palestra, né, na convenção da Campari no final do ano passado. E conta como é que foi a ideia de você mandar mensagem para mim, o que é que você achou. É legal a gente falar sobre isso também. A primeira coisa que me veio quando você falou, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu já tava com uma coisinha aqui atrás, aqui, eu falei, poxa, eu tava com um pensamento que eu tive no ano passado, eu fui para Oxford, fiz um curso de negociação lá, um curso muito difícil de ser feito, e no final o conteúdo tava ficando todo comigo. E eu falei, como é que eu coloco isso para fora? E aí apareceu você, eu te conheci na convenção da Campari, você falando de propósito, que você tinha feito toda essa mudança de carreira para ajudar as pessoas. Eu falei, poxa, é a pessoa. Vou tentar falar com ele. E aí eu até falei para você, eu mandei uma mensagem para você no Instagram, eu falei, acho que não vai me responder, cara. O cara tem uma quantidade imensa de seguidores e tal, não vai ser comigo aqui. E aí, de repente, sobe e fala, quando você quiser, onde você quiser, a gente pode tomar um café. Eu falei, opa, então vamos lá. E aí você foi me dando, né, toda uma orientação para conseguir evoluir, trazer um pouquinho de conteúdo, já fazer uma coisa de forma mais imediata, que é o que eu venho tentando fazer no LinkedIn, para realmente compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri lá. Porque eu acho que foi muita coisa bacana, é óbvio que o intuito não é replicar o conteúdo na íntegra do que eu tive lá no curso, mas é como é que eu posso ajudar as pessoas. Que é como a gente estava falando, negociação está presente em todo momento, na vida inteira, em tudo que a gente faz. Então, desde as pequenas coisas até o trabalho. Porque a gente pensa muito no trabalho quando a gente pensa em negociação. Exato. Mas não é só trabalho, né? A gente pensa muito em vendas, né? Principalmente quando a gente olha para negociação. Mas para a gente já começar indo direto no ponto. Já que você fez esse curso, você ficou apaixonado, você dividiu essa tua paixão que você sentiu lá, deu para ver no teu coração quando você quer multiplicar isso para que as outras pessoas tenham acesso através das comunicações que você tem feito. Qual o significado de negociação para você e daquilo que você entende? Eu acho que a primeira coisa que... isso para mim foi muito interessante no começo do curso até. É que negociação é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Então esse é um ponto muito interessante, porque quando você começa uma negociação,
A tendência natural, acho que até do ser humano, é eu preciso ganhar. Então, você já vai para aquela conversa, independentemente se você está falando de trabalho, se você está falando de vendas. Vamos falar de vendas que a gente estava falando aqui. Eu vou chegar lá com a minha tabela de preço e vou falar pro cara, o cara tem que aceitar. Agora, se o cara tá com muito estoque, o seu cliente está entendendo que a sua mercadoria não está tendo giro, por que ele vai comprar de você? Então, assim, passa muito primeiro por você entender o que você pode fazer pelo outro, qual é o processo, aquilo que você pode fazer para ajudá-lo, para chegar num consenso de uma maneira ética de como é que pode ficar bom para os dois lados. Então, assim, precisa ser um ganha-ganha. Eu acho que esse é o melhor ponto da negociação. Então, lá no curso até eles colocavam essa pergunta para as pessoas, fizeram no começo, fizeram no final. Falou, você quer ganhar ou você quer fazer um negócio? Então, esse é o grande ponto. Porque se alguém sai no final do dia, aí eu vou falar, vou puxar para o meu lado aqui do contrato de jurídico. No final do dia, eu achar que o contrato ficou muito bom para o meu lado, mas ficou ruim para o outro, a tendência é que essa relação ela se desgaste, que ela seja de curto prazo. Porque eu fiz pensando em mim. Então, assim, consegui colocar algumas coisas, mas no final do dia ela não vai ter longevidade. Então, esse é um ponto que para mim ficou muito marcado quando fala de negociação, que é muito mais sobre o outro do que sobre você. É muito mais você entender primeiro o que o outro quer, para depois você saber como você acomoda aquilo que você tem, quais são os seus objetivos. Tá, tem duas coisas que você falou me chamaram muita atenção agora. Primeiro, a relação de ganha-ganha. E eu queria entender como é que a gente consegue chegar nessa equação de negociação do aspecto ganha-ganha. E a segunda coisa que me chamou a atenção, que talvez essa seria a primeira resposta que eu queria te ouvir, que é, se é mais sobre o outro, como eu consigo me entender, eu me comunicar, me adaptar ao outro? Aí entra alguns aspectos que são muito importantes, que é como é que você se prepara. Então, a negociação não é só a negociação em si, não é o momento que você senta na mesa, mas é o que você faz antes. Então, você consegue estabelecer processo, aonde vai acontecer aquela negociação, de que maneira ela vai acontecer, vai ser online, vai ser presencial, quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, não adianta você ter, por exemplo, você estar com algo que tem uma necessidade, um resultado muito urgente, e você sentar na mesa com pessoas que não têm o poder de decisão. Esse é um ponto. Um outro ponto é como é que você entende quem são as pessoas, o que motiva aquelas pessoas ali. É óbvio que nem sempre você vai ter tempo, na realidade, na maior parte das vezes, você não vai ter tempo para fazer um longo trabalho como esse, mas minimamente sentar e se preparar para uma reunião e você saber quais são os processos, quais são as pessoas, quais são os possíveis problemas. Então, se eu quero negociar um contrato para algo que eu preciso levar para dentro da companhia, quais são os meus pontos onde eu abro mão, aonde eu não abro mão e aonde eu preciso negociar porque eu sei que a parte contrária pode ter algum tipo de questionamento. E se tiver um questionamento, como que eu respondo? Então, assim, o fato de você sair para uma negociação bem preparado é muito mais do que você pensar que é uma empresa pequena versus uma negociação com uma empresa muito grande. Então, a preparação é fundamental, o alinhamento é fundamental. O que prejudica muito o processo no final do dia? Falta de alinhamento, inclusive dentro da equipe. Então, sai para uma negociação, eu vou para uma discussão, e aí no meio da reunião, uma pessoa falar, aí o outro começa a cortar, aí você começa uma discussão cruzada dentro. Isso é terrível, porque para quem está do outro lado, já desestabilizei, já consegui. Então, pesquisa. Hoje a gente tem uma série de ferramentas. Eu quero saber quem é a pessoa. Você tem LinkedIn, você tem Google, você tem Instagram, você tem Facebook. Então você tem uma gama muito grande de lugares onde você pode buscar informação para você saber quem é que está sentado do outro lado. Para você não, inclusive para não cometer algumas gafas, fazer uma piadinha com uma pessoa que você sabe que tem uma posição totalmente diferente daquela. Então assim, você precisa gerar algum tipo de conexão, né? E a partir dali você começa a estabelecer essa conexão, você começa a ter resultados diferentes. Então acho que tudo isso, todo esse contexto, o pré, ele é muito importante para você entender como é que você define, e aí depois, durante a negociação, perguntas. Sempre muitas perguntas até você conseguir chegar aonde você precisa até as respostas. Então assim, saiba como questionar durante a discussão, não é só sobre falar, é sobre fazer as perguntas certas também. Perfeito.
No final desse episódio eu desenvolvi uma técnica de vendas, uma metodologia que eu vou compartilhar aqui para validar contigo a tua visão, mas tem direcionamento conectado com isso que você falou. Eu acabo fazendo também treinamentos de times comerciais com essa metodologia e eu quero validar contigo para ver a tua opinião. E a outra pergunta que eu tinha feito é sobre a relação de ganha-ganha. Como é que eu entro numa negociação e eu consigo chegar nessa equação? Eu acho que, de novo, essa relação de ganha-ganha é saber que o que tá bom para você precisa também entender se tá bom para a parte contrária. Então, sabe aquela questão de que a hora que você chega num determinado momento da discussão, fica um silêncio na sala, porque você conseguiu travar num momento que para você estava tão terrível. Então, assim, saiba realmente aquilo que te importa. Quais são os pontos importantes para você? E aí, aquilo que não é tão importante, saiba como deixar aí. Use, inclusive, determinados pontos como pontos importantes para você deixar que a negociação vá fluir. Então, falar, olha, eu vou fazer isso, mas o trade-off é esse. Então, eu abro mão desse ponto, mas eu deixo você ficar com esse. E a partir dali, você começa a gerar essa sensação do ganha-ganha. Porque se você sempre for aquela pessoa que está discutindo e fala, não, isso aqui nunca vai ser aprovado. Então, esse é até um dos pontos que eu coloco lá, um dos posts que eu fiz no LinkedIn é usar o termo, isso é inegociável. Isso aí trava a negociação de uma maneira que... É uma comunicação violenta no meio de uma negociação, né? Exatamente. Então, assim, tentar fazer perguntas, tentar saber aquilo que você pode negociar e entregar para que essa negociação, ela de fato, seja um ganha-ganha e dali você entenda o que é importante para outra pessoa. Né? O que é importante para outra pessoa? O que move aquela outra pessoa? Quais são os objetivos dela? E aí, questões mais técnicas, né, que a gente tem em negociação, que é a questão do BAT, né, a questão do ZOPA. Então, como é que você consegue identificar quais são as zonas mínimas, as zonas máximas e aonde é que você consegue trabalhar para efetivamente conseguir algo de ganha-ganha para ambos os lados? Até um dos posts que tem também que eu coloco lá no LinkedIn é para falar sobre isso, o BAT, né, e o ZOPA, e eu uso o exemplo do carro. Então, quais são os limites, né? Como é que eu quero comprar um carro? Quais são os limites ali de valores para começar uma negociação? E aí é um ponto muito importante. Eu tô nesse momento exato agora que você falou. Exato. E um ponto muito importante nisso é você entra em um outro aspecto que é a questão da ancoragem. É o valor que você lança. Então, quem fala primeiro? Eu falo quanto eu quero pagar? Deixo o cara falar quanto ele quer? E aí um aspecto importantíssimo para essa questão de ancoragem também ela precisa ter critério, ela precisa ser algo realista. Então, eu gosto muito do exemplo do carro. Então, pensando num Fusquinha, você vai comprar, o cara fala, eu quero esse Fusca aqui, eu quero 100 mil reais nele. Os 100 mil reais 100 mil reais porque eu gosto do carro. Uma coisa. Eu quero 100 mil reais nele, mas eu sei que ele gasta 30 e eu te trago os comprovantes que eu gastei mais 80, 70 com esse carro. Eu gastei um grande valor nele equipando esse carro. Então, ele vale porque ele tem critério. Agora, o valor pelo valor, sem nenhum tipo de critério, perde a credibilidade. Isso para tudo, né? Você está negociando em casa, está negociando no trabalho. Eu ganho X, eu acho que eu tenho que ganhar 10 vezes mais. Não vai, né? Eu acho que eu tinha que ganhar 25% a mais e digo por quê. Porque eu estou fazendo isso, porque eu acumulei aquilo, porque eu estou desenvolvendo outra atividade. Então, eu acho que isso é justo. Tem critério. Sim. Né? Então, acho que esses são os pontos importantes para ir jogando e lançando para conseguir, de fato, descobrir aquilo que é importante para outra pessoa para que todo mundo saia satisfeito com a conversa, com a negociação. De todo o aprendizado que você teve lá em Oxford, qual foi o ponto que você falou? Isso daqui talvez todas as pessoas deveriam saber ou aprender. Cara, uma das coisas que eu achei mais excepcionais do curso é a quantidade de nacionalidade diferente. Eram 21 nacionalidades diferentes. Eu tive contato com gente da Filipinas, gente do Kuwait, gente da Rússia. E cada qual tem uma maneira diferente de se colocar, de falar. Então, acho que, para mim, assim, uma das partes mais ricas dentro da negociação foi acompanhar o desenvolvimento da parte prática com os times e conseguir observar pessoas e culturas completamente diferentes do que a gente está habituado a ver aqui no Brasil
e ver como que as pessoas colocam determinados pontos. Assim, isso para mim foi uma das coisas mais ricas que eu tive no curso lá em Oxford. Foi a possibilidade de conhecer várias culturas aplicadas dentro do contexto da negociação de maneira diferente. E o que é que aqui no Brasil você enxerga como sendo um padrão e que talvez é diferente fora daqui? Um padrão, eu acho que o que eu estava falando lá no começo, a sensação de que eu sempre tenho que sair na frente. A sensação de que eu sempre tenho que ganhar mais do que o outro. E isso é uma coisa muito complicada. Esse sentimento é muito, muito complicado. Porque, como a gente estava falando, não gera relação duradoura, não gera longevidade. Você pode até ganhar no primeiro momento. De novo, o exemplo do carro. Você passa um carro para frente, você sabe que ele tem um zilhão de problemas, mas você omite todas as informações só para conseguir concluir uma negociação. E você omite informação para conseguir aquilo. O cara vai voltar atrás de você. O problema vai aparecer, Sim. ele vai bater na sua porta, ele vai falar, ó, tá aqui. Se não for por aqui, a gente resolve judicialmente. Então, assim, esse ponto eu acho que a gente tem, é um ponto muito de melhoria nosso num geral, pensar em como que a gente faz pensando nos outros também, não só na gente. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. E quando você vê, principalmente algumas pessoas europeus, tal, que eu via nas discussões, é preto no branco, cara. Teve um lá que eu fiz uma brincadeira lá, o cara falou, pô, mas eu confiei em você, não sei o quê. Eu falei, mas a gente tava brincando aqui, né? Tá um jogo. Mas você vê que não é da natureza. Da essência, Não é, expertise ou alguma coisa de ser não é. malicioso. Então, eu acho que a gente tem, o brasileiro tem muito de saber lidar com os problemas e tal, mas a gente também sempre precisa tomar cuidado com isso, de que nas relações humanas a gente não precisa ficar o tempo todo pensando como é que eu faço para me dar bem, como é que eu faço para me sair bem em detrimento de outra pessoa. Porque isso não é algo positivo, isso não é algo que a gente consegue levar adiante. Total. De maneira prática, eu vou negociar amanhã, vou trazer alguns exemplos que a gente tem na vida real e você vai me ajudando com a tua visão de como a gente tem que se preparar ou como a gente tem que conduzir essas negociações, tá? Tá bom? Sou um vendedor, preciso chegar ali numa distribuidora para fazer uma venda significativa do produto que eu tenho. Vamos colocar aqui a empresa que você trabalha, que eu fiz a palestra lá corporativa, que foi a Campari. Beleza. Tá? Preciso colocar o vermelho lá, Ok. tá? Como é que eu me preparo para essa negociação? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não tenho que fazer? Essas 3 perguntas. Como eu me preparo? O que é permitido, o que é proibido? Pontos importantes. Hoje, como eu estava falando, é muito fácil você conseguir acesso de informação no mercado. Então, quem é esse distribuidor? Qual é o tamanho dele? Já trabalha com a companhia? Não trabalha com a companhia? O produto que você vai entregar, ele é relevante? A pessoa com quem você vai conversar é uma pessoa que, de fato, pode auxiliar nesse processo? E aí, cara, quando eu falo auxiliar no processo, eu vou te dar até um exemplo que a gente estava discutindo outro dia sobre bares e restaurantes, que é um canal para a gente de desenvolvimento de marca muito importante. Não é sempre o dono do restaurante, cara, que toma a decisão. Quem muitas das vezes toma a decisão é o garçom, é o chefe de bar. E algumas vezes, isso, palavras de um bartender, tá? De um chefe de bar falando pra gente. Algumas vezes tem empresas que os caras vão lá e querem falar direto com o dono do bar. Então, assim, com quem que efetivamente eu tenho que conversar para entender? Então, de novo, qual é o meu dever de casa que eu preciso fazer previamente para ir lá conversar? Não adianta ter só preço, né? Não adianta ter só elementos que possam justificar por que o nosso produto é melhor do que o produto da concorrência. Você precisa saber da necessidade do seu cliente. Precisa saber qual é o potencial dele. Precisa saber se dentro... Então, o time de vendas... Hoje, eu não consigo ver um time de vendas que não trabalhe junto com um time de marketing. Que não trabalhe junto com um time de trade marketing. O cara precisa entender, naquela região, não só a informação dele do que ele tem ali de vendas histórico, mas o que está movendo aquela região. Tem algum tipo de tendência? Porque isso aí precisa vir para o discurso. Na hora que ele for falar com o cara, para convencer a pessoa do por que ele quer fazer isso. Agora, poxa, eu vou conversar com um cliente que eu já sei, o cara gosta de sair para um restaurante, ele gosta de ter aquela questão mais próxima. Vamos marcar com ele uma reunião online para tentar falar para ele que ele precisa comprar X carreta de produto? Não vai. Você já conhece o perfil do cara.
Ou, se você não conhece, vai atrás de quem conheça. Vai falar com alguém que já conhece aquele distribuidor, que já sabe qual é o trabalho do cara. Vai se informar, vai saber, vai se preparar. Porque chegar lá de gaiato, só com a tabelinha de preço na mão, e um produto porque ele foi produzido lá, começou em 1860, nosso bom e velho Campari, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Então, assim, dever de casa, fundamental, cara. Para vendedor, a parte do planejamento, e a gente fala muito do Joint Business Plan, que é como é que eu sento junto com o meu cliente e começo a traçar plano com ele. E aí não é só plano para ele, para ver quanto ele vai comprar de mim, é plano com ele de ver como é que eu vou ajudar ele a vender, cara. Porque se eu não ajudar ele a vender, a mercadoria não sai, ela continua lá. Isso quer dizer que o cara não vai fazer mais pedido. E quer dizer que a gente não está desenvolvendo a praça. O sucesso do vendedor é o sucesso do cliente. Quanto Exato. mais sucesso o cliente tiver, mais sucesso o Ganha, vendedor vai ganha. ter. Ganha, ganha. Então, assim, como é que a gente disponibiliza os nossos ativos, pessoas, que são os ativos mais importantes que a gente tem na companhia, para ajudar o distribuidor a fazer aquilo que ele precisa fazer, para fazer o negócio dele crescer. O termo vendedor está muito conectado com vendas. Mas, na minha visão, quem atua com vendas precisa ser um consultor de soluções. Boa. Né? Por que eu falo consultor de soluções? É exatamente esse exemplo que você acabou de trazer. Se eu sou um vendedor para uma distribuidora, vamos colocar esse exemplo bem prático que você trouxe. Eu vou vender mais se esse distribuidor vender mais. E o ponto é, muitas vezes eu quero fazer o meu trabalho, entre aspas, de simplesmente chegar lá e tirar o meu pedido. Mas se eu não faço o meu cliente dar vazão a esse pedido, eu não vou fazer um novo pedido e assim, consequentemente, eu não vou conseguir aumentar o meu volume de vendas. E um ponto que você falou, né? Eu vou trazer vários elementos da minha técnica de vendas, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, mas o primeiro passo da minha técnica de vendas é o P. A minha técnica de vendas é PAMPAI. PAMPAI. Uhum. Preparação, abertura impactante, mensagem-chave, pergunta reflexiva, ação e encantamento. Essa é a técnica de vendas que eu desenvolvi. E a gente vai trazer esses aspectos aqui. Então, o primeiro ponto é de preparação, exatamente esse contexto que você trouxe. E eu, como eu estudo muito sobre metodologia, eu me preocupo muito e falo, poxa, como eu trago cada vez mais simples para que a pessoa que lê ou enxergar isso vai conseguir aplicar. E eu tive estudando muito sobre comportamento humano, estudando muito sobre cliente, enfim, eu entendi que se eu fizer o mapeamento do mapa 3D do meu cliente, eu consigo ser muito mais assertivo. O que é o mapa 3D? Dores dos meus clientes, dores/desafios, desejos ou dúvidas. Se eu tiver clareza sobre isso e eu atuar diretamente sobre esse ponto, a minha negociação vai ser em outro patamar. Sim. Porque eu vou falar sobre uma coisa que é dor ou desejo ou dúvida dele. Então, muito mais do que muitas vezes os vendedores pensam, né? E aí eu vou chegar até num outro ponto mais para frente sobre as competências que você tem que ter numa negociação. Mas se eu chego numa negociação falando sobre alguma situação específica e necessária do meu cliente, a gente começa a discutir sobre soluções para ele. Se eu chego numa negociação simplesmente querendo levar a mensagem do meu produto para o meu cliente, eu não estou resolvendo nem para ele nem para mim. E aí o ponto é, agora de maneira prática, coisas obrigatórias de fazer num caso como esse de uma distribuição e coisas proibidas de serem feitas. Uma das coisas, eu acho que proibitivas de você pensar é como é que você começa o discurso eu preciso, eu tenho. Começou só em primeira pessoa, cara. Tá errado. Tá errado, Tá errado, porque tá errado. o pensamento já não tá no coletivo, já não tá no ganha-ganha. Então, é bem isso que a gente tava falando. Se eu só entrego o chamado sell-in e eu não ajudo o cliente a fazer o sell-out dele, qual que é o efeito prático disso? Ele vai ficar super estocado, eu vou começar a procurar outro, eu não vou conseguir ter um trabalho dele de longo prazo. Então, acho que o pensar só em sell-in, pensar só no eu, porque aí quando você pensa só em qual é o volume de produto que eu consigo entregar para esse cliente sem pensar no que vai acontecer na próxima cadeia, na próxima etapa da cadeia, isso de fato é algo que não dá para ser, né? Porque no final do dia você pode até garantir um bônus aí no final do ano, mas no ano seguinte provavelmente você já não vai conseguir mais. Porque você já desgastou num nível aquele relacionamento que você já não vai conseguir mais ter o mesmo. Então aí você começa a procurar outros clientes que já não tem mais o mesmo nível de qualidade, que já não vai conseguir fazer um desenvolvimento de marca. Então
De Não é novo, sustentável. no nosso caso, quando a gente fala da indústria de bebidas, o desenvolvimento de marca é um negócio fundamental. Não é só a venda do produto. É a venda do produto, é aumentar a experimentação, é você desenvolver a marca, é a marca ser mais conhecida. Então, assim, tem uma série de coisas que estão agregadas que se você fica pulando de parceiro em parceiro, você Não perde, consolida. não consolida. Então, assim, é importante que ao longo do tempo, de fato, o pensamento seja nós. Então, para mim, se o discurso ele tiver focado em primeira pessoa para falar e tentar fazer a venda, ali você já tem um problema muito grande. Certo. Posso trazer um ponto? Você traz Claro, outro? claro. Um outro ponto é você falar mais do que o cliente. Para mim, isso é uma mentalidade super errônea. Quando você entra na negociação e você fala mais do que o cliente. Eu tenho uma frase que me marca muito. Que é, quanto mais eu sei, menos eu uso, porque eu sei o que eu preciso utilizar. Muito bom. E o ponto que eu trago sobre isso é, eu venho de bagagens, né? Então eu trabalhei em alguns segmentos, trabalhei com o segmento de varejo, com colchão, trabalhei com o segmento de alimentação na indústria de goiabada, ketchup, foi na Tambaú, trabalhei na AstraZeneca, hoje eu trabalho com educação, né? Então foram diferentes públicos-alvos, né, que eu tive o trabalho aqui de atuação. E eu te falei, estou agora no momento de trocando de carro. Uhum. Ontem eu fui numa concessionária, aqui em Alphaville, inclusive. E é um carro considerado premium. Eu entrei na concessionária, falei qual era o carro que eu queria. Estou buscando um carro, 7 lugares, enfim. A vendedora chegou, olhou o carro junto comigo, não me perguntou por que eu queria aquele carro. Não me perguntou por que eu queria um carro de 7 lugares. Não me perguntou nada. 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 Perguntou, a única coisa que ela perguntou era o meu carro atual. Se eu ia ter um carro atual para fazer a troca. Só isso. Não perguntou se eu estava olhando outros carros comparativos a esse. E ela falou de números. Mas não de diferenciais nem nada. Então o que eu falo é o seguinte. Não pode você entrar na negociação para falar mais do que ouvir. Um bom negociador, ele ouve e é assertivo na sua comunicação e impactante nas palavras que utiliza. Então, acho que é proibido você entrar e acreditar que afirmações vão te fazer ganhar as negociações. Na minha visão, são perguntas inteligentes para fazer o negociador do outro lado tomar a decisão que você quer que ele tome junto com você. Mais um ponto de proibitivo para você. Sensacional esse ponto, porque demonstra realmente o quanto a comunicação ela pode ser um problema em excesso. Ou ela pode ser uma solução, né? Porque a pessoa ela simplesmente ela deixou de tentar entender quais eram as suas necessidades, deixou de ter a possibilidade de abrir um leque para outras opções, simplesmente porque ela não sabia o que você queria. Ela ficou com a sua primeira informação e dali ela tentou navegar sem trazer na maneira que precisava. Acho que um outro ponto que para mim é proibitivo também é falta de ética na negociação. Então, assim, querer ganhar a qualquer custo. Se eu precisar fazer A para chegar em B, eu faço. Independente, né? Esse é um outro ponto que para mim, assim, ética e transparência são duas coisas que precisam estar presentes no que você está fazendo. Você não precisa enganar ninguém para conseguir chegar onde você quer. Você só precisa ter segurança do que você precisa. Se você estiver seguro de quais são os argumentos, se você tiver justificativas do porquê que você precisa manter aquele argumento, você não precisa mentir, você não precisa inventar, você não precisa passar a perna em ninguém, você não precisa derrubar ninguém para conseguir o que você quer. Então, acho que ética e transparência, que para mim são outras coisas que não podem deixar de ter numa negociação. Pessoas que agem de maneira antiética e sem transparência para conseguir chegar onde quer, isso para mim também é algo proibitivo para a negociação. Bacana. Sensacional esse exemplo. Agora eu vou trazer um outro exemplo de negociação. Negociação dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, quero negociar um aumento de salário. Okay. Na visão de Felipe, qual seria o caminho ideal para isso? A primeira coisa, quem são as pessoas que eu falo? Quem são os stakeholders que eu preciso envolver? Boa. Então, esse é um primeiro ponto. Então, mapeado. Quem decide?
é meu chefe, eu preciso falar com meu chefe, depois meu chefe vai me passar com o RH, ou eu só falo com meu chefe, não preciso falar com o RH, vai ser só com ele. Então esse é o primeiro ponto. Quem é a pessoa? Coragem. Coragem, porque É uma conversa difícil. Eu tô brincando porque, de fato, é uma conversa muito difícil de ter. É difícil. Não é todo mundo que tem a coragem, porque a primeira coisa que vem na cabeça é falar, olha, e se der errado? Exato. Né? E se falarem que eu tô querendo demais? Exato. Mas aí eu volto pro ponto que eu acabei de falar de ética e transparência. Esteja seguro do que você tá falando. Total. Porque se você tá confiante de que você tá entregando o seu 100% ou mais do seu 100% para a companhia, Eu acho que o para é aumento justo é de justo, salário cara. tem que ser mais do que 100%. Porque se você está entregando 100% É o esperado. para a tua posição atual. Uhum. Para aumento de salário, você tem que estar entregando mais do que 100%, concorda? Boa. Eu acho que esse é um ponto legal, porque senão todo mundo que está ouvindo a gente vai pedir, Não, pedir bom aumento. ponto, Eu acho bom que ponto. primeiro é autoavaliação. Uhum. Sinceridade máxima e plena. E tem gente que merece aumento e não tem coragem. Sim. E tem gente que não merece aumento e tem coragem. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aqui. Mas é legal isso que você trouxe. Mas bom ponto. Você tem que estar muito confortável de que, de fato, você está desempenhando bem, você está tendo boas avaliações. Poxa, se eu estou desempenhando bem, eu estou entregando muito mais do que aquilo que esperavam de mim. Eu estou tendo boas avaliações e eu não estou ou sendo promovido ou não estou recebendo nenhum tipo de aumento de salário, talvez seja o momento de você pensar o lugar onde você está. Total. Né? Hoje, companhias mais sérias, que têm processos mais maduros em termos de recursos humanos, essas coisas são olhadas. Então, as pessoas são avaliadas. Sim. Né? Tá o tempo todo tendo esse processo de avaliação para saber se a pessoa, de fato, ela está entregando aquilo que ela precisaria entregar. E não só isso, não é só o gestor que fala. Você coloca dentro da sala ali, você traz outras pessoas também que têm interação com aquela mesma pessoa para que elas possam trazer o pensamento. Porque às vezes acontece. Um comitê de avaliação. Eu já participei de discussão que começava, o gestor achava que a pessoa tinha um desempenho super ultra, e a hora que começava a descer para as outras áreas, o pessoal fala, não é bem assim. Conta disso. Então, eu acho que você está confortável nos processos que existem na companhia onde você trabalha, esse é um ponto importante também. Sim. Mas, principalmente, autoconhecimento. Porque a pior coisa que pode ter é você achar que você está entregando 110% lá, mas você está recebendo um monte de avaliação negativa e você está simplesmente tirando o crédito daquilo e você continua achando que você entrega muito mais daquilo que estão esperando de você. Sim. Então... Eu tenho muitos mentorados que são numa posição sênior. Diria que dos meus mentorados, a grande maioria é de posição analista sênior, consultores, gerentes nacionais, diretorias, alguns C-levels. Uhum. E o que eu me deparo nessas situações, primeiro, eu falo, a gente precisa ter um alinhamento de expectativa com a nossa liderança. Acho que esse é o primeiro ponto de entender onde a gente está, onde a gente quer chegar e como a nossa liderança enxerga esse caminho como um todo. Mas, para mim, a negociação de aumento de salário, ela não pode ser na cobrança. Uhum. Ou seja, eu preciso de um aumento de salário por conta disso. E algo proibitivo que você falou é justificar aspectos pessoais. Isso não combina, até porque a gente está falando de um mundo corporativo de negócio. Uhum. Né? Uhum. Então, eu imagino o seguinte, até trouxe isso na palestra. Quando empresas crescem, oportunidades surgem. Se você quer crescer, primeiro você tem que fazer a empresa crescer. Sim. Essa é a mentalidade certa. E o segundo ponto quer ter um aumento de salário? Chama a tua liderança para conversar e pergunta para ela. O que eu preciso fazer para conseguir um aumento de salário ou ser promovido na companhia? Boa. E aí você tem que estar aberto a ouvir tudo aquilo que a tua liderança vai falar. Sim. Porque aí você está indo para uma conversa madura. Uhum. E o segundo ponto em quanto tempo você acredita que isso é possível? Porque aí você alinha uma expectativa. Sim. E diferentemente de você chegar, eu quero um aumento de salário, você perguntou um aumento de salário. E aí, depois disso, tem um momento do monitoramento e cobrança. Fala, todas as entregas que a gente combinou estão aqui. E eu queria entender de você quais são os próximos passos. Então, acho que é uma condução de negociação de aumento de salário que não é uma condução de colocar o chefe na parede. Sim. Que não é uma condução de você estar sendo invasivo demais. Eu acho que você está sendo sábio e alinhando as expectativas com a tua gestão. Então, aumento de salário, eu negociaria assim. Só que tem outro ponto que você falou que eu queria abrir um parêntese aqui. Todo dia no processo seletivo, ou seja, todo dia no mundo corporativo a gente está em processo seletivo. Só que os profissionais não olham isso. Eles enxergam que o processo seletivo é só quando tem uma vaga em aberto e vai ter uma seleção.
Todos os dias você negocia o teu salário. Todos os dias você negocia a tua promoção. E todos os dias você negocia a tua demissão. Porque tudo isso são conquistas, na maioria dos casos. Não vou generalizar. Tem algumas situações onde tem uma demissão em massa, um corte de uma linha. Em algumas empresas e alguns mercados que eu faço mentoria, isso pode acontecer. Mas, na maioria, tu negociou para ganhar. Ou a tua promoção, teu aumento de remuneração, ou a tua demissão. Então, o ponto que eu queria trazer para os profissionais é que a negociação não está no fato de ganhar ou perder no dia a dia. Mas a negociação está na tua condução diária em relação ao teu trabalho. Faz sentido para você? Sim, faz, com certeza. E tá de fato no dia a dia ali, né? De como é que você avança e vai tendo essas discussões. Eu acho que depois que você define qual é o plano e quanto tempo você leva, aí é ter disciplina para chegar lá. Perfeito. Porque o papel aceita tudo. Essa é uma máxima. Fazer uma planilhinha no Excel e colocar lá, eu tô aqui e eu quero chegar lá, exato. O papel vai aceitar, basta sentar no computador. Agora, ter a disciplina para fazer o negócio acontecer, isso é o mais difícil. Perfeito. Né? Isso é o mais difícil. E a partir dali, eu consegui entregar, eu fui consistente nas minhas entregas. Ou ele vai acontecer de forma natural, ou você vai ter todos os elementos para poder chegar e conversar. E aí, como você disse, de maneira não agressiva, mas chegar para ter uma conversa muito aberta com o seu gestor a respeito de onde você está e onde você entende que você deveria estar. Perfeito. Então, acho que são pontos aí bem importantes mesmo. Total. Antes da gente começar o podcast, eu gravei um story porque eu vou fazer um evento aqui em São Paulo, agora no dia 24. Né? Uhum. E eu fiz uma enquete hoje lá no meu Instagram, que é @RodrigoBarbosIG, e eu perguntei o seguinte: o ano para você começou no dia 1 de janeiro ou começou agora no pós-carnaval? Pô, pra mim começou no dia 1, cara. 90% respondeu isso. Começou no dia 1? Começou no dia 1, né? 90%. E aí a segunda pergunta foi que eu fiz, né, para você. E agora eu te pergunto, qual o teu plano para você atingir o objetivo que você tem? A grande maioria não tem plano. A grande maioria quer uma negociação de ser promovido, de trocar de empresa, de assumir alta posição, sem ter o plano para ganhar essa negociação. Mas aí é aquela bela velha conversa, né, do planejamento prévio e da história da Alice no País das Maravilhas. Você sabe para onde você vai? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Se eu não consigo identificar qual é o meu norte, o que eu quero atingir, como é que eu vou conseguir ter disciplina e esforço suficiente para conseguir chegar lá? Porque não é fácil. Não é fácil. Você, o tempo todo, você ficar fazendo essa regrinha do eu tô me pagando e eu tô conseguindo entregar mais do que esperavam de mim, não é algo fácil você conseguir manter uma régua mais alta o tempo todo, porque exige energia. E para ter energia e disciplina o suficiente, você precisa saber onde você quer chegar. Você tem que fazer esse trabalho prévio, que é o que você estava falando, de se planejar e ter esse alinhamento de expectativa com o gestor. Senão, como é que você vai? Qualquer coisa para você serve. E o ponto que eu estava pensando agora nessa nossa conversa é, talvez a negociação mais difícil é a negociação que a gente faz com a gente mesmo. Bom ponto. O que a gente está disposto a abrir mão, o que a gente não está disposto a abrir mão para atingir o lugar que a gente quer. E porque a gente falou, né, de negociação de vendas, a gente falou de negociação dentro do dia a dia de trabalho, e agora eu queria trazer um aspecto de negociação mais pessoal. E ainda nem cheguei na familiar, né? Você até falou que não tem muita margem para negociação. Casamento, né? Costuma ser assim. Lá em casa é, né? Lá em casa negociar com você mesmo. Se a gente para e pensa, todo momento a gente está negociando com nós mesmos. Sim. Como é que a gente faz isso? O tempo todo, quando você pensa em ter uma mudança para ter uma vida mais saudável, por exemplo. Que é o meu caso, a gente tava conversando aqui em off. A palavra do meu ano é saúde, por exemplo. É um outro ponto. Exige muita disciplina. Você tava falando que você tem uma meta de correr uma maratona. É muito, cara. Não, é para poucas pessoas. Então, assim, é um nível de disciplina que você precisa mentalmente trabalhar em você mesmo, que você vai ter o seu plano, você vai ter que ter a sua dedicação, você vai saber que em alguns momentos você vai ter que abrir mão de uma coisa ou outra para conseguir fazer aquilo. E efetivamente, eu acho que isso é o tempo todo.
É o que a gente tava falando lá do livro do Essencialista, né? Sim. Às vezes a gente precisa repensar estruturas que a gente tem para saber como é que a gente deixa algumas coisas irem, outras entrarem, para que a gente consiga ter foco e energia suficiente para conseguir chegar onde a gente precisa chegar. E essa negociação com nós mesmos, eu acho que é um ponto de, primeiro, tem conexão com o quanto a gente está focado em atingir o nosso objetivo. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E para você ter noção, Felipe, na virada do ano eu costumo ter uma reunião comigo mesmo. Na verdade, toda semana eu tenho uma reunião comigo mesmo. Desde quando eu trabalhava numa posição mais alta, executiva na AstraZeneca, eu sempre tive a mentalidade. A agenda é algo que eu preciso cuidar com muito carinho, porque o meu principal investimento é o meu tempo. Sempre tive isso muito claro para mim. Então, a negociação do meu tempo, hoje eu sou muito chato com ela. Eu aprendi a dizer não, sem ter problema com isso. Que é difícil. Muito difícil. Antes eu tinha muito problema com isso. Tá? Eu aprendi a dizer não sem ter problema com isso, porque é uma negociação que, se a gente para e pensa, vê só, você falou todas as posições que você está sentado na cadeira hoje. Dentro da empresa você trabalha, das outras cadeiras. Cara, se você não falar não, a agenda não é tua, a prioridade não é sua, a tua negociação tá muito ruim. Sim. E eu imagino que para você conseguir fazer todos esses papéis, além de pai, marido, filho, enfim, tem que ter uma gestão de tempo gigante. Sim. E é uma negociação que é difícil de ser feita. O não. Muito difícil. Muito difícil de ser feito. Principalmente quando a gente tem o elemento família e fazer o equilíbrio Pessoal profissional. família, pessoal, profissional. No teu caso, eu não sei como tu faz. Depois eu quero mais cafés para eu aprender. aprender isso. Mas beleza. Um outro aspecto interessante sobre isso, Felipe, é o quanto eu negocio o objetivo que eu tenho para mim. Isso eu falo pelo seguinte. Na minha visão, particularmente, o trabalho é o caminho da mudança de realidade da minha família. Eu sempre ouvi de maneira muito cedo que o estudo era o caminho de mudar a realidade da minha família. Eu entendi isso até começar a trabalhar. Porque o estudo me possibilitou o trabalho. Mas o estudo não me levou ao sucesso no trabalho. As estratégias que fizeram isso. E quando a gente olha para o aspecto de negociação é o que você pode ou não fazer. E por que eu estou te falando isso? No final do ano, nessa reunião comigo mesmo, eu perguntei para mim, quem eu preciso ser em 2024 para atingir os objetivos que eu defini? Qual rotina eu preciso ter para que eu consiga atingir os objetivos? E a terceira pergunta é, onde eu não posso falhar? Então, já imagina, você hoje, você está ouvindo a gente aqui. Se você se faz essas 3 perguntas, quem você precisa ser? Qual rotina precisa ter? Onde você não pode falhar? E aí o ponto que eu trago agora é, com isso muito claro, fica difícil eu negociar. Para eu não atingir. Porque eu tenho essa clareza. Então, muitas vezes, quando a gente vai para negociação, a dificuldade é eu ter clareza. Que é aquele ponto que você trouxe lá atrás. Do que eu posso, do que eu não posso. Do que eu devo, do que eu não devo. Sabe que a gente teve... Semana passada a gente estava fazendo um trabalho com a liderança na empresa e a gente estava lá falando, desenvolvendo alguns combinados e tal. E um dos combinados que a gente definiu lá foi vai no Waze. O que é vai no Waze? Eu sei o que eu preciso atingir. Agora, eu preciso saber que se eventualmente eu precisar fazer algum tipo de ajuste de rota para chegar no mesmo lugar, eu faço. Então, é um eterno combinado, ajuste de rota. Recalculando rota. Então, o tempo todo. Então, você sabe muito bem, você tem filho pequeno, você sabe como é. Imprevisibilidade é parte do negócio. Total. Né? É então, rotina. Por mais que você tenha tudo muito bem estabelecido, alguma coisa vai sair fora. Então, o negociar consigo mesmo e saber que você precisa restabelecer ou remanejar a reunião porque você vai precisar estar presente ou precisar buscar o filho na escola, isso vai acontecer o tempo todo, mas você sempre ter um norte certo de onde você quer chegar, isso te ajuda muito. Então, porque você vai ajustar a rota, você não vai redefinir aonde você quer chegar. Total. Isso faz muita diferença. Nessa reta final agora desse episódio, eu queria validar contigo essa minha metodologia para você ver se faz sentido. Eu desenvolvi isso depois de anos atuando com negociações o tempo inteiro, né? E muitas das negociações que eu tinha eram pouco tempo que eu tinha para fazer grandes negociações, que é o comum, né? Dificilmente você tem muito tempo para negociar, a não ser que seja um contrato muito complexo, né? Juridicamente falando, e aí estou falando do teu dia a dia, na verdade, mas a grande maioria das negociações a gente tem pouco tempo
para gerar um alto impacto para ir para a relação de ganha-ganha. E quando eu comecei a avaliar as negociações que eu fazia, eu falei o seguinte, poxa, como é que eu negocio? Primeira coisa, as competências que eu tenho que ter para ser um bom negociador. Eu queria que você falasse um, eu falo outro. Você fala um, eu falo outro. Quais competências eu preciso ter para ser um bom negociador? Conhecimento técnico. Boa. Segunda, para mim, escuta atenta. Ética. Perguntas inteligentes. Transparência. E visão estratégica. Vamos parar por aí para não ficar mais complexo. Mas a visão estratégica que eu falo aqui é entendimento do seu e do negócio de quem está negociando com você para você entender soluções estratégicas ali. Então, acho que essas 6 competências aqui já ajudam muito as pessoas a se desenvolverem. Então, quem negocia precisa olhar para essas competências com carinho. A minha recomendação, inclusive, é pega essas competências, se dá a nota de 0 a 10 para saber qual é o nível que você está em cada uma delas, para entender quais pontos você precisa desenvolver e quais pontos você precisa potencializar. E potencializa mais que desenvolve, que isso vai fazer você acelerar de maneira muito mais intensa. Concorda? Sim, com certeza. Beleza. E o outro ponto é como eu conduzo as negociações. Aí foi quando eu cheguei. Disse, poxa, se eu vou conduzir negociações altas, e aí eu estou falando que eu levei essa metodologia para a negociação de investimentos, negociação de construção civil, indústria farmacêutica, varejo, bens de consumo, enfim, vários segmentos. Eu levei essa metodologia. Ela consiste em, primeiro, preparação. Eu entender o mapa 3D do meu cliente. Então, mapear, antes de eu negociar, quais são as dores ou desafios, desejos e dúvidas. Segundo ponto, abertura impactante. Eu já preciso começar a minha conversa falando sobre algum ponto de interesse desse mapa 3D com ele. Eu não posso chegar aqui hoje, eu vim falar sobre esse copo, mas, Felipe, como é que você está em relação à tua sede agora? E aí eu vou começando a entender alguns aspectos aqui, coletando essas informações se eu ainda não as tenho. Se eu já tenho, já vou direto no ponto em relação a isso. Abertura impactante, geralmente através de pergunta. Né? Terceiro ponto, mensagem-chave. As pessoas acreditam que elas precisam falar muito para vender muito. Não. Elas precisam falar aquilo que o meu cliente precisa ouvir. E eu falo que existem 3 níveis de cliente. Clientes mais técnicos. Jurídico, tu tá nessa faixa. Clientes mais comerciais, que vão olhar faixa de preço, margem, condição. E clientes de relacionamento. Onde o pilar da confiança, o pilar de conexão, o pilar de proximidade vai fazer toda a diferença. Então eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente para eu me adaptar na construção de rapport com o meu cliente. E quando eu comecei a trabalhar nesse mundo de negociações, eu tinha, por exemplo, espelhos de trabalho, ou seja, colegas de trabalho que eram um mais técnico, outro mais relacionamento. Eu olhei para mim e falei o seguinte, e eu? Eu falei, eu preciso ser um pouco dos 3, vai depender do meu cliente. E isso virou o meu jogo para eu ganhar premiações a nível Brasil e internacional de maneira muito mais constante. Mas poucos negociadores olham isso. Geralmente eles olham para eles, onde está a fortaleza deles, e eles querem ir sempre por ela. Faz sentido? Sim, sim, com certeza. E aí, falei, né? Preparação, abertura impactante, mensagem-chave. Quarto passo, pergunta reflexiva. Qual é a pergunta reflexiva? É fazer o meu cliente entender que ele precisa disso agora. Se isso for realmente uma verdade. O quinto passo é ação, que algumas vezes vai ser uma próxima reunião. Eu agendar uma próxima reunião vai ser uma ação. Processo, vai fazer parte ali do fluxo da negociação. Eu fechar o contrato de imediato, vai ser um processo. Vai ser uma ação que o meu cliente vai ter. Ele me dá uma devolutiva, ele fazer uma contraproposta, mas eu tenho que sair da negociação com alguma ação. Eu não posso sair da negociação sem ação. Eu entendo isso. Nem que seja de validação com um prazo. E aqui é melhor, quando eu defino um prazo. Mas o último pilar é quando os negociadores eles desprezam, Felipe. Que eu falo sobre encantamento. Que eu falo sobre elemento de fator surpresa, eu falo elemento de sustentabilidade, eu falo elemento de você surpreender o teu cliente onde ele não espera. E não é só durante a negociação, mas é no pós-negociação para que eu cuide das próximas negociações. Poucos negociadores fazem isso, concorda? Com certeza. O que é que você acha desse passo a passo aqui e como é que você enxerga as pessoas aplicando ou não aplicando isso no dia a dia? Eu acho sensacional. São passos que com certeza fazem a diferença para quem aplica. O que as pessoas precisam ter em mente precisa se preparar. Tá. Precisa entregar o a mais. Porque quando você entrega o a mais e a pessoa não está esperando, você consegue enxergar. Você vê no rosto da pessoa o encantamento, né? De ver que você está trazendo um elemento que ela não estava esperando, alguma coisa que ela não tinha ideia. Então, assim, o que move, né?
E aí você tem a compreensão de quem que tá do outro lado. O cara é mais matemático, o cara é mais comercial, ele gosta mais de falar de tabela de preço. Então, saiba muito bem como gerir Conduzir, isso. né, nesse caminho. Agora, ter esse conhecimento mais geral, né? E isso é a questão da preparação, tudo isso vai ajudar para que a pessoa possa efetivamente ter um êxito ou não no que ela vai fazer. Porque o que não pode deixar é que a rotina atrapalhe a preparação prévia. E um ponto muito importante que você trouxe também é a ação final. Então, assim, o que eu espero daquilo? Qual que é o output dessa conversa que eu estou tendo? O que é o resultado que eu quero? Então, de novo, negociação. Eu estou saindo daqui para vender uma carreta ou estou saindo para vender 10 garrafas? E se eu vender 11, eu estou feliz. Então, assim, qual o meu objetivo qual que é o meu objetivo? Eu tenho que sair daquela reunião com qual tipo de ação? Um cara falando que ele vai pensar que ele vai levar as 15 carretas, 20 carretas, enfim. Ou eu simplesmente saio dali, aperto a mão dele e vou embora. E aí lembra que sempre vai ter um outro do outro lado e vai falar assim, como é que foi a reunião? Exato. Ah, foi boa, Vou ter que terminamos prestar lá, conta. mas e no final o que ficou conversado? Ah, nada. Então, são o antes, o durante e o pós, como você colocou aqui, são elementos fundamentais para ajudar a desenvolver a negociação e, de novo, tá muito seguro daquilo que você leva de informação. Ah, eu entrei na empresa, eu sou novo na empresa. Vai entender do portfólio. Sim. Vai saber Da quais cultura. são, o que te diferencia. Pipeline. Por que você é diferente da concorrência? Porque vão te perguntar isso. Exato. Então saiba responder as perguntas que podem acontecer. Então, preparação, cara. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho uma rotina que entra em um, sai em outro. Cara, eu lembro de uma coisa que você falou na convenção da Campari também, que foi reservar um tempo para você na sua própria agenda. Bloqueia lá. Bloqueia um tempo na sua agenda lá e fala preparação. É o que eu preciso porque isso aqui é importante. Isso aqui vai fazer a diferença. Sim. Ah, eu não tenho tempo para ficar 1 hora preparando. Meia hora? Usa o tempo que tem. 20 minutos? Mas 5 minutos? Mas tem. faça. Exercite até que isso vá virando um hábito, que no final do dia isso vai ser uma coisa para você tão comum que você vai fazer isso de forma natural. Porque, cara, não existe coisa pior do que você ir fazer uma reunião com uma pessoa e a pessoa não saber o que ela está fazendo na reunião. Malemar sabe qual é o tema. Exato. Porque leu no assunto do convite da reunião e tem uma ideia de qual é o tema, mas não sabe o que vai ser discutido. Então, assim, são elementos que vão fazer diferença na vida da pessoa, vão fazer diferença para ela ser promovida, para ela receber um aumento de salário, ou para ela continuar exatamente onde ela está. Se ela não fizer uma tentativa de buscar algo além, trazer o diferencial. E eu acho que o encantamento, cara, esse pouquíssimas pessoas realmente vão atrás de tentar entender o que pode ser o diferencial naquela conversa, o que eu posso levar. E quando você consegue, você vê no rosto da pessoa. E é interessante, você me conheceu fazendo uma palestra corporativa, né? Sim. E eu tenho feito muitas palestras corporativas. E o tema que mais eu tenho feito palestras, eu tenho palestras só para liderança, eu tenho palestras só para time de vendas, eu tenho palestras para a empresa como um todo. Enfim, alguns temas. Great Professional to Work. Não tem Great Place to Work? Só vai ter o Great Place to Work se tiver bons profissionais para trabalhar lá. Sim. Esse é um tema de palestra. De liderança, de alto impacto, enfim. Mas o tema que mais eu tenho feito, que foi a palestra que eu fiz na Campari, foi Seja a solução para a sua posição. Seja a solução para a sua posição. E para as próximas também. E o legal é que eu conversei com a presidente, né? Uhum. E aí eu sempre tenho essa conversa com o tomador da decisão ali, entendendo a expectativa que ele tem sobre a palestra. E muitas das coisas que eu faço na palestra, ela não sabe antes que eu vou fazer na palestra. Mas ela me deu a informação e eu entendi que era para eu fazer. Então, por exemplo, eu fecho uma palestra, como eu fechei lá. Uhum. Naquele tinha um tema da convenção no ano, Giro Campari. Uhum. Eu trouxe elementos do Giro Campari ao longo da minha palestra. Ou seja, Sim. isso conecta com as pessoas ali e cria rapport. E eu trouxe elementos que eu fiz as pessoas chorarem na palestra. Eu trouxe elementos que eu fiz as pessoas rirem na palestra. Deixou o presidente América sem saber o que estava acontecendo, né? Isso eu até te falei. Porque ele chegou, teve o primeiro momento, ele saiu, tava todo mundo se abraçando. Ele voltou, tava todo mundo chorando. Aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu saí daqui 5 minutos, eu voltei aqui, tava todo mundo chorando. Mas o ponto é,
Se você for fazer uma negociação, faça com as pessoas. Não faça para as pessoas. Porque as pessoas percebem. E eu sempre pergunto antes de fazer uma palestra, o que é que você espera da palestra? O que é que você não espera da palestra? E qual é o tema central e objetivo da palestra? E o meu papel, às vezes eu vou ter 45 minutos, 40 minutos, 1 hora para conseguir fazer isso. Mas eu sempre faço o encantamento com o fator surpresa, trazendo elementos para que as pessoas que estão presentes ali naquele ambiente, elas sintam que aquilo é uma conversa com elas, não para elas. E um aspecto que eu trago muito para isso em termos de negociação é que hoje eu estou fazendo um podcast com o Felipe, da palestra que ele viu, do café que a gente teve, ou seja, é um processo de encantamento mútuo. Da maneira que você me viu, que você trouxe para mim no café, eu falei, eu preciso fazer um podcast com você, porque você me encantou ali. E a gente não estava negociando um contrato, ou não estava negociando nada. Sim. Mas as pessoas sentem quando é genuíno. As pessoas sentem quando é de coração e quando tem um intuito de relação de ganha-ganha. Sim. E eu sinto muito isso em você. E eu te agradeço demais por topar esse convite aqui. Pra gente fechar esse episódio, até pelo nosso tempo, que a gente ficaria bem mais aqui. Mas uma última mensagem para quem ouviu todo esse episódio de negociação, que se essa pessoa tiver que sair daqui com uma mensagem, um direcionamento, uma ação, qual seria esse que Felipe deixaria como mensagem? Eu acho que preparação e durante o processo, transparência e ética. Sensacional. Sempre. Essas são coisas básicas, mas que precisam estar presentes e não podem deixar de faltar. A preparação é a grande chave da negociação. Esse é um ponto que você trouxe hoje nesse episódio. E o que eu trago muito é ouvir, perguntar e direcionar. Ouvir atentamente o teu cliente, perguntar para entender muito bem o teu cliente, direcionar o teu cliente para a melhor solução da negociação. Esses são os 3 passos que a gente precisa conduzir e o método Pampai que eu falei para mim é o que eu aplico, meus times aplicam, enfim. Onde eu passo eu consigo levar ele. Queria agradecer demais por essa conversa. Eu acho que super reflexiva, de grande aprendizado para mim. Eu imagino para todo mundo que nos acompanhou por aqui. Que você tenha muito sucesso na Campari e em todas essas outras cadeiras que você ocupa. Para mim vai ser um privilégio também receber indicações tuas de outros profissionais para estarem aqui tendo conversas super produtivas como essa. E eu queria que as pessoas te acompanhassem também para aprender mais sobre negociação no LinkedIn. Como é que elas te acham? Felipe de Ávila Aires. Aí depois eu passo lá. Mas eu queria agradecer também pela oportunidade, pelo convite. Como eu te falei, eu fiquei muito contente quando eu tive a oportunidade de fazer o curso lá em Oxford. E estava me incomodando de verdade ter recebido todo o conhecimento que eu recebi lá e não ter a possibilidade de transmitir isso de alguma maneira. E aí, aos poucos, você foi me ajudando em como produzir conteúdo no LinkedIn, para traduzir isso aí um pouco, o convite para estar aqui hoje também, essa conversa, bate-papo muito bacana. Então, eu queria agradecer de coração todo o apoio que você me deu e, assim, em nenhum momento você pensou em não me ajudar e fico muito feliz aí em estar aqui hoje e poder contribuir um pouquinho. Maravilha, eu que te agradeço demais. Acompanhe ele lá no LinkedIn, porque realmente tem conteúdo que eu mesmo tenho consumido e aprendido bastante. E se você ainda não me acompanha no Instagram, todos os dias tem conteúdo de extremo valor para você fazer a gestão da sua carreira como negócio e acelerar o teu crescimento profissional. @Rodrigo Barbosa IG. E como ele falou de LinkedIn, toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem newsletter Profissional SA, para que você consiga aprender e aplicar no teu dia a dia de trabalho. E toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do Profissional Cast para você. Até o próximo episódio.